E que bom, meu amigo, que bom, minha amiga, estarmos nesse terceiro e último momento de reflexão desse vídeo. Quero convidá-lo a pegar junto comigo sua Bíblia e abri-la no livro de Isaías, capítulo 45. Pegue comigo. Eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que ele levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar o cinto dos reis, para abrir-lhe as portas, a fim de que nenhuma lhe fique fechada. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze e arrancando os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros enterrados, as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu, o Senhor, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. É por amor de meu servo Jacó e de Israel que escolhi, que te chamei pelo teu nome, com títulos de honra, se bem que não me conhecesse. Eu sou o Senhor sem rival, não existe outro Deus além de mim. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, a fim de que se saiba do levante ao poente que nada há fora de mim. Eu sou o Senhor sem rival. Palavra do Senhor. E nós dizemos, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, junto com esse meu amigo, minha amiga que me vê e me assiste. É uma alegria, um prazer imenso participar com você desse momento de riqueza, em saber o quanto Deus ama você, o quanto Deus me ama, o quanto Deus tem preparado para nós. O interessante é que logo no versículo 1 nós lemos que o Senhor abre as portas a fim de que nenhuma fique fechada. Ou seja, aquilo que Deus predestinou a você irá se realizar. Aquilo que Deus programou como plano para a sua vida irá se concretizar. E você então estará nesse mundo, vivendo, saboreando as riquezas, as maravilhas, mas cumprindo a sua missão que Deus predeterminou. Esse momento de reflexão será um momento um pouco mais profundo, pois nos dois primeiros momentos nós falamos do Espírito Santo, da sua pessoa, o que ele é, o que ele faz, e depois no segundo momento falamos em tudo aquilo que se realiza quando nós estamos relacionando com o Espírito de Deus, como que acontece essa relação de ambas as partes. E nesse terceiro momento estaremos partilhando sobre o amor de Deus, mas não aquele amor de Deus que todos nós ouvimos no seminário de vida, no primeiro anúncio, mas um amor de Deus aonde passamos já por esse primeiro momento. Então, depois de um tempo que caminhamos, precisamos perseverar. Esta é a condição necessária para que Deus cumpra toda a sua maravilha em nossa vida, porque se nós começarmos bem, mas no caminho nós nos afastarmos, nos desviarmos, como o Senhor poderá cuidar de nós? Se nós abrimos a porta do coração para o Senhor, ao Espírito Santo, para que participe da nossa vida, mas num dado momento, depois de alguns anos, nós falamos, ó, Espírito Santo, agora já está bom, e fechamos a porta do coração, pode ir embora, Espírito Santo. Talvez nós não falemos assim, mas com as nossas atitudes nós agimos assim. E às vezes até o fizemos sem perceber, sem querer, e com isso atrasamos essa beleza que é o plano de Deus para as nossas vidas. Mas há tempo de você retomar isso, para que de hoje em diante continue essa relação com Deus. Quantas pessoas que eu pude ver nesses 24 anos que caminho com Deus,
pessoas que começaram a caminhar 1 ano, às vezes 10 anos, 12 anos, 15 anos, até mesmo 20 anos com Deus, mas num dado momento, devido às circunstâncias que se desenvolvem de várias formas, sempre há um motivo para que a pessoa pense que é um motivo importante, e ela então acaba se convencendo que não é mais daquele jeito, mas é de uma forma diferente. Aí ela acaba às vezes esfriando, se afastando, e com isso tarda as bênçãos de Deus na vida, justamente na época em que às vezes vêm os filhos, né? Que é preciso que nós tenhamos então uma atenção maior, para termos sabedoria para educar, e não educar os filhos simplesmente com a experiência que nós tivemos com relação ao passado com os nossos pais, porque a maioria educa sim. Pessoas que não têm a sabedoria de Deus, não se deixa conduzir pela sabedoria de Deus, elas avaliam a sua vida passada, as experiências boas que tiveram com os pais, guardam consigo as más, deixam de lado e tenta com essas experiências criar o seu filho, a sua filha, tendo eles como cobaia. Porque não tiveram experiências de educar, mas já vão educar. Então, portanto, erram muito, falham muito, e depois o que se planta acaba se colhendo. É claro que, eu deixo bem aberto isso, se há uma intervenção do Espírito Santo, aquilo que foi errado pode ser consertado, aquilo que estava fechado poderá ser aberto, aquilo que foi machucado poderá ser curado, tudo é possível. E justamente nessa época em que nós precisamos muito, e muito mesmo, da sabedoria de Deus para educar, nós acabamos nos afastando, deixando Deus para um segundo lugar, um terceiro, um quarto, um quinto na nossa vida, e aí nós cometemos os erros que depois irão nos causar muita dor de cabeça. Mas é tempo de acordar, é tempo de despertar para uma nova realidade, um novo conceito. Nós precisamos da sabedoria de Deus para educar os nossos filhos. Nós precisamos da sabedoria de Deus para cuidar de nós mesmos de forma pessoal. Nós precisamos da sabedoria de Deus para sabermos nos relacionar com o nosso cônjuge dentro do casamento, do matrimônio. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos da graça de Deus, porque se formos simplesmente por nós mesmos, na nossa força, poderemos até ter algumas vitórias, mas iremos sofrer muito, muito, muito para alcançá-las. Com Deus não. Se torna mais suave, porque o Senhor passa a atuar tanto na mulher quanto no marido. O Senhor passa a atuar no coração, ensinando ambos a se compreender, ensinando ambos a modificar às vezes uma atitude aqui, outra atitude ali, e a graça de Deus passa a atuar, e o Espírito Santo passa a coordenar, às vezes, até mesmo naqueles momentos mais difíceis que nós imaginássemos que não teria solução, nós temos a intervenção dele para nos orientar. Nós somos escolhidos por Deus. Esse é o seu amor por nós. Nós não somos produtos de um acaso. Como nós acabamos de ler, antes que no seio fôssemos formados, Deus já nos conhecia. Deus já havia traçado um plano para nós. Um plano de sabedoria. Um plano em que nós deixássemos a nossa marca na nossa história de vida. E não pense você que esse plano de Deus, por sermos tantos no mundo, é um plano assim globalizado, um plano geral, não. É um plano individual. Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós temos um papel e seremos avaliados, reconhecidos desse papel que Deus traçou para a nossa vida.
É como se fosse uma engrenagem. Cada peça deve funcionar de forma harmônica